Pessoal, olha, essa live vai ser uma live de perguntas e respostas, então vai depender muito da demanda que vocês tiverem, assim, das dúvidas de vocês. Sendo assim, deixem as perguntas ou nos comentários aqui do lado, que eu vou tentar ver, enfim, passa muita coisa. Muita gente, pessoal que entra vai passando a pergunta, ou faz a pergunta aí onde tem um ponto de interrogação aí embaixo. Acho que do lado dos comentários deve ter alguma coisa sobre um ponto de interrogação, para vocês fazerem umas perguntas aí que aparecem. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou contando um pouco da minha história no concurso público. Eu sou daqui de Belém e fiz Direito na Federal. Essa é a minha casa. E desde os 18 anos eu fiz concurso público. Acho que meu primeiro concurso foi quando eu tinha 18 anos. Iniciei minha carreira de concurso em 2009, fazendo a prova do TJ Pará. Não passei, como tantos outros não passei. E vim tentando fazer concurso público, errando mais do que acertando, mas aprendendo, sempre aprendendo. E o meu primeiro concurso eu passei em 2011, quando eu estava no terceiro ano de faculdade. Foi na Justiça Federal, como servidor. Eu vim assumir nesse concurso em 2014. Passei em outros concursos também, mas eu não assumi. O único que eu assumi foi o da Justiça Federal. E em 2015 apareceu o concurso da PGE, me inscrevi, fiz, estudei e logrei êxito. A gente passou em 2015, uma boa turma, 31 aprovados, tomamos posse, 20 tomaram posse em 2016 e desde 2016, dezembro de 2016, eu estou na Procuradoria-Geral do Estado, a Advocacia Pública. Foi mais ou menos assim, muitos percalços no caminho, mas a vida é assim mesmo. As dificuldades dos concurseiros é igual para todo mundo, é a mesma dificuldade. Talvez para algumas pessoas, por uma questão de melhor estratégia, se dê melhor, mais rápido, mas a dificuldade é a mesma. Eu vou iniciar com a pergunta que, sei lá, talvez seja de muita gente quer ser procurador do Estado, quer passar na PGE Pará, no concurso de procuradorias, de modo geral, procuradoria municipal. E me fizeram uma das perguntas que foram feitas lá na publicação da live, no feed, foi sobre se tinha previsão de concurso na PGE Pará. Bom, não tem. O último concurso que teve foi 2015. Eu imagino que pela crise que a gente está passando, não é possível prever quando vai ter um novo concurso. Existe demanda, sim. Existe uma carência de mão de obra, como todo serviço público precisa. Mas não é o momento agora, nós não temos notícia de algum concurso em vista para a Procuradoria do Estado do Pará. Foi anunciado, foi autorizado, na realidade, o concurso da Procuradoria do Distrito Federal, que é muito bom também. Mas aqui no Pará a gente está sem previsão por enquanto. Essa foi uma das perguntas que fizeram. Não lembro quem fez agora, porque eu não consigo ter acesso. Mas, respondendo, não tem previsão. Uma segunda pergunta que fizeram para mim foi sobre se seria uma boa ideia reservar um ano, mais ou menos, para assistir aulas e fazer o bom caderno. Essa questão da preparação é muito pessoal. Um parêntese, grande Lucas Salo, um dos advogados criminalistas dessa jovem geração, que nem eu, que tem mais se destacado nesse meio. Voltando, essa questão do método é muito pessoal. Eu não estudei um ano corrido. Eu acho que concurso público é uma corrida, sabe? E se você
de repente gasta muita energia no início, gasta muita energia durante muito tempo, talvez no final, quando você precise dar aquele gás, você já está esgotado emocionalmente, você já está esgotado fisicamente, você já não aguenta mais estudar, aquela matéria você já viu demais, você acha que já sabe demais, já fez muita questão. Então eu penso que estudar um ano é possível para algumas pessoas, não funcionou comigo. Admiro quem consegue, porque é uma persistência fora de tamanho. Mas eu não é o meu perfil. Para mim, eu sempre estudei com o concurso aberto. Abri o edital e eu começava a estudar. Para a PGE foi assim. A PGE abriu em junho, a prova foi em agosto. Foi o tempo que eu estudei, foi de junho para agosto. Para a primeira fase, depois a outra fase foi em setembro, mais uma fase em outubro, mais uma fase em novembro, 2 provas em dezembro e acabou. Quase 6 meses de prova. E eu estudei começando em junho. Agora, claro, eu não comecei do zero em junho. Eu já vinha estudando, assim, já vinha pegando porrada em concurso público desde 2009. Só passei no de 2011 e eu já era servidor quando eu passei para a PGE. Então, de alguma forma, a gente já sabe alguns atalhos, o caminho das pedras, né? Então, assim, só para concluir essa pergunta, eu acho que pode ser uma boa ideia, sim, reservar um ano para fazer um bom caderno. Agora, eu não estudei um ano, assim, corrido, e eu também não fiz caderno. Pode ser uma boa ideia dependendo do seu método. Para mim, caderno não funcionou. Eu não gosto de escrever à mão, não é minha praia. Eu sempre estudei lendo livro, lendo lei, muito mais lei do que livro, porque tem matérias que a gente tem que estudar livro e tem matérias que a gente tem que estudar lei. Então eu estudei muito mais por ler livro e sempre fazendo muita questão. Tem uma pergunta aqui, doutor, qual foi o diferencial que fez você passar no concurso? Às vezes dá um desânimo. Olha, eu reprovei em muitos. Qual foi o diferencial? Levar muita porrada. A gente vai aprendendo. A gente aprende na base do erro e do acerto, né? Acho que eu reprovei tranquilamente em mais de 10 concursos. Eu fiz, por exemplo, TJ Pará, acho que eu fiz 3 vezes. De 2009 até 2015, acho que teve 3 concursos. Fiz 3 vezes, não passei. Para técnico, lá não é técnico, lá é auxiliar. Auxiliar nível médio e analista nível superior. Lá eu fiz 3 vezes, não passei. TRE eu fiz umas 2 vezes, né, também não passei. TRT umas 2, 3 vezes, também não passei. Ministério da Fazenda, tinha concurso de técnico no Ministério da Fazenda, também não passei. Só aí vai contando aí, já deu quase uns 10. Que eu me lembro agora de cabeça. Aí o primeiro que eu passei foi na Justiça Federal, TRF1. Era uma concorrência a cavalar, né? Porque o TRF1 é metade do Brasil. Então, passar ali foi difícil, foi um momento muito bom. Mas ali, quando eu passei no TRF1, eu fiz, opa, acho que peguei o jeito. Dessa vez eu acertei a medida, acho que acertei como um método mais eficaz. Quer dizer, das outras vezes eu não passei e agora eu fiz de uma forma diferente e deu certo. Então, acendeu uma luz e eu pensei, legal, acho que esse jeito pode ser interessante. Quantas horas de estudo por dia? Olha, isso varia muito. Isso varia muito porque tem gente que consegue estudar muito tempo. Na minha melhor fase de estudo, assim, na fase final do meu concurso, quando já estava na parte discursiva da PGE, que são as 2 últimas provas, são 5 provas, né? As 2 últimas são só discursivas. Eu acho que nessa época eu consegui chegar a estudar 6, 7 horas. Mas como eu falei, é o gás. É o final, já tá naquela adrenalina, é o final. Já não tem como estudar, manter esse padrão de 6, 7 horas por muito tempo. Eu acho inclusive que não é saudável. Eu me lembro que depois que eu terminei esse concurso, eu fiquei traumatizado com o estudo, eu só fui conseguir tocar em qualquer livro para ler
depois de algum tempo, porque eu lia o livro e começava a me dar taquicardia, assim, começava a ficar nervoso, porque a preparação de concurso é uma preparação com muita pressão, né? Quer dizer, se você não passar dessa vez, você só vai encontrar esse concurso depois de 2 anos, no mínimo. Então, assim, tu pensa, pô, se eu não fizer agora, só daqui a 2 anos, 2 anos é muito tempo. Então, assim, normalmente meu tempo de estudo, quando abriu o edital, era de 4 para 5 horas. Isso dava para manter tranquilamente. Manter 7 horas, eu acho que teve dia que eu cheguei a ler 100 páginas num dia de um livro. Isso daí só dá para fazer no final. Quais as matérias que a gente foca mais em lei? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Na verdade, nem é quais matérias, mas quais tópicos das matérias a gente foca mais em lei. Olha só um negócio, vocês podem me perguntar, tem um negócio com ponto de interrogação aí do lado dos comentários que fica mais fácil de eu ver, porque conforme as pessoas entram, vai subindo aqui, e eu tenho que voltar aqui para ver as mensagens e às vezes eu demoro um pouquinho. Talvez se vocês usarem a ferramenta das perguntas, fica mais fácil da gente se organizar aqui e poder responder essas perguntas. Quais matérias a gente foca mais em lei? Olha, a principal, que praticamente é só lei, é processo civil. Quem gosta de processo civil se faz porque praticamente só cai lei. Quase, na verdade, não só processo civil, processo penal também, nos concursos que caem processo penal, né? As leis processuais são muito mais formais, né? As questões são muito mais formais, eles querem saber se você entende o procedimento. Portanto, essas leis processuais, sem dúvidas, é mais lei, que cai nas questões cai muito mais letra fria da lei, né? Constitucional, é inevitável, você vai ter que saber a Constituição, você vai ter que saber decorar aquele artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, 4º da Constituição, que são coisas que caem muito em concursos, principalmente de nível médio e nível superior das áreas meios. Técnico analista, cai muito aquela questão dos princípios fundamentais da República, os princípios da relação internacional. O artigo 5º cai demais, vai ter que saber o artigo 5º, e isso daí você só consegue lendo a Constituição. Não adianta ler um livro sobre isso, honestamente. Mesmo para concurso de alto nível, que a gente chama, concurso de magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria, Delegado, esses concursos de alto nível também. Por que você vai ler uma doutrina sobre os princípios da Constituição? São só 5, entendeu? Basta você decorar, eles não vão muito além disso. Os direitos e garantias fundamentais que estão lá no artigo 5º, não vai muito. Você pega o livro do Gilmar Mendes para ler, um exemplo, tá? Você pega o livro do Gilmar Mendes para ler sobre direitos e garantias fundamentais, sei lá, são 57 incisos, entendeu? Não faz sentido você ler. O livro vai reproduzir o que está na lei. Vai dizer que é permitida a reunião, permitida a associação, vedada de caráter paramilitar. Uma questão clássica de concurso público de nível médio e nível superior. Não tem muito o que você explicar sobre isso. Você vai dizer, o legislador, o constituinte quis falar sobre impossibilitar as milícias. Não tem muito o que falar. O artigo 5º você vai ter que ler na Constituição também. Muitas matérias, existem coisas que você lê na Constituição e existem coisas que você lê nos livros. No próprio processo civil, você tem que ler o Código de Processo Civil na parte que cai no concurso. O edital dificilmente cobra todo o processo civil, mas se cobrar vai ter que ler todo o Código de Processo Civil. E uma leitura indispensável para as carreiras de advocacia pública é o Fazenda Pública e Juízo, do Leonardo Carneiro da Cunha. É a Bíblia do procurador, ele precisa disso e é muito útil na vida profissional, porque quando você vira advogado público, você se depara com uma situação assim, de informações que demoram para chegar. Então, a defesa processual é muito importante, representa às vezes 70% da defesa do Estado, né? Da defesa do município, da União. A gente não tem uma comunicação muito célere. Então, muitas vezes, quando a parte pergunta alguma coisa, até a gente pergunta para o órgão de origem, até o órgão de origem responder para a gente, o prazo já está lá no final.
Se você não se adiantar a isso, fica muito difícil mesmo. Então você tem que ser um processualista bom. Para você advogar na área de advocacia pública, o direito processual é indispensável. Foi a área, por exemplo, foi a área que eu fiz a minha especialização, foi direito processual civil, porque eu não tinha em mente de ser procurador na época, mas eu sabia da importância. Alguma previsão de concurso para a PGE Pará? Não tem previsão. Foi uma das primeiras coisas que eu falei. Não tem previsão e a gente precisa de uma mão de obra qualificada e é muito bom porque o concurso da PGE Pará, especialmente, é um concurso que consegue selecionar pessoas qualificadas. Não estou falando isso com nenhuma... tá falando isso porque tu entraste, tá querendo te promover de alguma forma. Não, é porque eu sinto muito orgulho de estar dentro daquela casa. Eu sinto muito orgulho dos colegas. Muitos dos colegas que estão lá comigo foram meus professores. São pessoas que escrevem livros conhecidos. Agora fiz uma publicação ontem sobre mandado de segurança. O Henrique Mouta, que é procurador do Estado, comentou e o cara é uma sumidade na matéria. É uma casa muito qualificada, sabe? Eu tenho muito orgulho de estar lá. Nossa, tem muita pergunta aqui. Eu vou chegar nas perguntas que estão sendo feitas na caixinha. Eu só estou terminando aqui para poder partir para a caixinha. Como montava o seu cronograma de estudo? Bom, como eu falei, a minha história de concurso público vem lá de 2009, né? Lá eu não tinha método nenhum. Eu parti de uma forma de sem método. Quando a gente quer fazer concurso, a gente olha a primeira coisa, é o salário. A gente não olha as matérias, fala, quanto é que paga tanto? Eu vou estudar, vou fazer... Vou dar meu jeito, mas não é assim que funciona, né? Na minha preparação da Justiça Federal foi uma preparação mais adequada e eu montava o meu cronograma assim. Eu recomendo isso. Eu fazia uma matéria por dia. E eu fechava os conteúdos. Por exemplo, eu preciso ler princípios e garantias constitucionais, competência, não sei o quê. Então, conforme eu terminava esse subtópico do conteúdo, eu ia lá e riscava o subtópico. Toda vez que eu terminava esse subtópico, eu fazia muita questão, errava muita questão, lia muitos comentários nessa questão, eu fazia esse controle de questão pelo QC, né, o questão de concurso, recomendo. O QC é uma excelente ferramenta que a gente tem hoje para poder estudar. E fazia muita questão até praticamente zerar. Eu filtrava o que tinha para filtrar, lá eu colocava a banca FCC, aí fazia FCC, a banca é CESP, fazia a CESP. Por sinal, nunca passei na CESP. A CESP é uma banca que nunca gostou muito de mim. Conciliava trabalho com estudos ou só estudava? Boa pergunta. Antes de passar na Justiça Federal, eu só estudava. Estagiava e estudava, né? Depois que eu passei na Justiça Federal, eu abri o concurso da PGE enquanto eu era servidor, eu tinha que conciliar o trabalho com o estudo. Era 7 horas de trabalho na Justiça Federal, a gente batia ponto, então não tinha como nem fugir do trabalho. Né? Dizendo, não tinha como se atrasar, tinha que cumprir um horário, não tinha como, a gente tinha que conciliar mesmo. Então eu trabalhava lá de meio-dia, a Justiça Federal é à tarde, né? Não sei se hoje ainda está assim por conta da pandemia e política de contenção de gastos, mas ela funcionava até 7 da noite. 6 da noite para público externo e 7 da noite para público interno. Então eu chegava meio-dia e saía às 7. Era esse meu horário de manhã. Eu dormia, não estudava de manhã, eu sempre estudei à noite e virava a madrugada dormindo. Virava a madrugada estudando, dormia umas 2, 3 da manhã. E era assim minha vida. Deve-se levar em consideração a idade para fazer concurso? Olha, eu acho que quando a gente é mais jovem, quanto mais jovem a gente é, mais gás a gente tem, mais determinação a gente tem, embora a gente tenha menos maturidade. Então a pessoa mais velha ganha na maturidade, mas perde no gás. O mais jovem tem menos maturidade, né? O mais velho ganha na maturidade e perde no gás. O mais jovem ganha no gás e perde na maturidade. Ele não sabe ainda estudar de modo geral. Qual o panorama do futuro para o concurso público, para concursos públicos pós-pandemia? Uma pergunta difícil. A gente não sabe como é que é a realidade fiscal dos estados, né? Nós aqui no Pará estamos ainda num patamar bom.
tivemos queda de arrecadação. Se não tivemos, vamos ter queda de arrecadação, como todos os estados. A crise chegou para todo mundo, alguns de forma pior, né? O estado do Pará tem a vantagem de ser um estado exportador. Vantagem e desvantagem, né? A gente ganha, a desvantagem está na Lei Candir, que a gente perde imposto, perde arrecadação, mas a gente tem a vantagem de ser exportador, então o aumento de algumas commodities favorecem o nosso estado. Não sei dizer como é que vai ser o concurso público pós isso. A gente está agora numa lei que está tendo uma vedação de reajuste, né? Que não é só reajuste, na realidade eu acho que servidor nenhum está brigando por reajuste hoje. Acho que hoje a principal briga em relação àquilo, a lei que está, a lei complementar de ajuda da União com os estados diz respeito à contagem do tempo de serviço, que lá na lei diz que, nesse projeto de lei, que a contagem do tempo de serviço não vai contar para TS nem para licença-prêmio. Acho que a briga está mais nisso, né? Muito mais de remuneração mesmo. Quais as matérias que você aconselha a estudar quando não tem edital aberto? Olha, como eu falei, eu gostava de estudar com o edital aberto. Eu não sou da galera que estuda sem edital. Não era dessa galera, não. Admiro muito, mas não era comigo que funcionava isso. Mas assim, as matérias existem matérias que são base para qualquer concurso de alto nível, digamos assim, que também vai servir para o concurso de área meio, que é constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro, porque financeiro e tributário praticamente andam juntos, tá? Então essas 5 matérias que são se você pensar, são as matérias de direito público, são as matérias que você vai precisar estudar de qualquer forma. As outras matérias são matérias que são matérias de direito privado, que caem com menor incidência até. Essas 5 matérias dentro de um concurso público equivalem a 60% das questões, alguma coisa assim. É muita coisa. Se você conseguir fechar bem essas 5 matérias, as outras são importantes também. Ambiental, nos concursos que cai ambiental, civil, consumidor, nos que cai consumidor. Mas assim, são de caráter bem mais residual. Eu focaria nessas. Quando não tivesse edital aberto, eu focaria nessas daí que são geralzonas, tipo essas de direito público. Deixa eu ver se tem mais pergunta pra cá. Você pretende fazer outro concurso? Olha, a carreira da PGE tem sido bem satisfatória nesse ponto. Não tenho muita pretensão de ir além disso, não. Como se preparar para começar a fazer concurso público? Primeiro, é importante você focar na área que você quer, né? Quando no início a gente tenta migrar para tudo quanto é lado, faz TJ, TRT, TRE, cai eleitoral num, trabalho no outro, civil no outro. Acho que é importante você focar mais ou menos, olha, a área que eu gosto é trabalho, então eu vou focar nos concursos trabalhistas. A área que eu gosto é eleitoral, vou focar nessa eleitoral. A área que eu gosto é dessa da justiça comum mesmo, vou estudar para justiça comum. Se é federal, estuda para federal. É melhor, você tem mais chance de ter êxito focando assim. Boa noite, Lucas. Agora que eu vi tua mensagem. Qual foi sua metodologia de estudo? Leitura de doutrina, exercício, mapas mentais? Cara, eu nem sei o que é mapas mentais, muito sinceramente. Não fiz isso. Leitura de doutrina, sim. Leitura de doutrina, eu tenho as minhas referências bibliográficas para estudo de concurso público. Eu separei algumas que eu gosto por matéria: constitucional, administrativo, tributário, financeiro, ambiental, agrário. Eu até deixei aqui separado os livros, caso vocês quisessem saber qual é de cada matéria. Vamos falar alguma coisa engraçada aqui que eu não sei o que é. Bora para as perguntas. Começar pela... vou de cima para baixo. Você estudava durante a faculdade? Te ajudou? Olha, o estudo da faculdade é diferente do estudo de concurso. Durante a faculdade, não sei se tem alguém aqui que além da Laura, que é professora, mas assim, a academia vê com muito maus olhos, né, a forma como o direito é lecionado hoje, e ela tem a sua razão, né? O direito acabou sendo instrumentalizado, muitos manuais, muitas sinopses. Um exemplo, você iria num médico que estudou como fazer cirurgia através de uma sinopse?
Não, você não iria, mas no direito a gente vai, entendeu? Basicamente é assim. Existe uma crítica da academia, que é uma crítica pertinente, mas assim, a gente joga de acordo com as regras do jogo, né? Concurso público, a gente tem a intenção de selecionar as melhores pessoas, mas a gente acaba que o concurso público também é uma indústria, né? Ela é muito mais para cortar as pessoas do que para selecionar. Tipo, ele quer saber as pessoas mais bem preparadas e é mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Então, para o CPC não vale muito a pena ler a jurisprudência. Eu acho, assim, sobre isso, eu não peguei um livro sobre jurisprudência sobre CPC. Como eu já tinha feito a minha especialização, eu já tinha muita atualização jurisprudencial dentro da matéria. Para mim, o que era mais importante era entender a lei, porque as pegadinhas estão na lei. A jurisprudência, de modo geral, do CPC, ela é bem consolidada há alguns anos. O novo CPC, que, enfim, não sei até quando a gente vai chamar de novo, o CPC de 2015, que revogou de 73, consolidou muito o que a jurisprudência já vinha falando. E, enfim, é mais ou menos isso mesmo. A jurisprudência que a gente tem que estudar é pelos informativos, que continua sendo importante. Informativo eu estudar pelo dizer o direito, e eu não lia um informativo por dia, tem método de ler informativo, bom, comigo não funcionou assim. Vale a pena fazer curso online? Essa é uma pergunta boa. Não sei se tem... Não, acabou aqui. Vale a pena fazer curso online? Cara, videoaula pra mim não funcionou. Essa história de videoaula, porque enquanto você tá vendo a videoaula no seu computador, normalmente você tá no celular também, você olha aquela mensagem no WhatsApp, olha aquele vídeo no Instagram, e você acaba não focando como deveria na aula. Eu gastei muito dinheiro com cursos online, fiz muitos cursos online, mas nenhum que me desse algum proveito positivo no êxito na aprovação. Mas porque sou eu, talvez eu tenha dificuldade de atenção nesse ponto, né? Eu não conseguia me concentrar, o cara tá lá fazendo o vídeo, tá lá explicando, e às vezes eu queria que fosse mais rápido, a gente não pode acelerar, a fala da pessoa é mais lenta, ela segue uma linha de raciocínio e, bom, pra mim não funcionou. Pra quem gosta, legal. Eu não sou muito fã das aulas expositivas, né? Como aluno eu não era fã não, porque talvez acho que existe um método de como fazer que eu acho que eu não gostava muito dos métodos dos meus professores. Deve-se levar em consideração a idade para fazer concurso público? Já respondi. Resolveu provas anteriores da PGE Pará? É importante, mas eu devo dizer que ao longo do tempo, como a PGE Pará não é feito por FCC, CESP, normalmente é banca própria. Então ela tem uma vida própria, o método, as questões, o conteúdo são cobrados de forma diferente. Sendo assim, em algumas provas a banca pesou a mão. Tem a famosa prova, não sei se foi 2011 ou 2012, que os caras cobraram umas coisas dificílimas. Mas assim, é um bom parâmetro. Mas não te guia muito por isso para pensar de que, meu Deus, eu não tirei, eram 80 questões, acertei 30, eu nunca vou passar. Não, depende da prova, talvez você tenha pegado a prova mais difícil. Dá dica de como se manter atualizado no estudo da jurisprudência. Olha, eu estudo, hoje em dia, na carreira, eu estudo muito mais jurisprudência pelo Dizer o Direito. Acho que o Dizer o Direito é o melhor lugar que tem. Você assina lá uma newsletter dele e você recebe no seu e-mail quando tem atualização, no blog. Eu não comprava livro de jurisprudência, né? Quando eu estudava para concurso, eu comprava um livro voltado para concurso que já trazia a jurisprudência. PGE era a sua meta de concurso? Não, nunca foi. Olá, doutor, boa noite. Você estudava o conteúdo e posteriormente fazia exercício para fixar a matéria? Sem dúvida. Fazer exercício para fixar a matéria é essencial. Para mim foi essencial, eu super recomendo. E eu acho que o caminho é por aí. Lê o subtópico da matéria. Vou ler sobre procedimento ordinário. Leu tudo que tinha para ler lá? Vai fazer questão sobre matéria. Tenta filtrar as questões, porque cada banca cobra a matéria de forma diferente. O concurso cobra a matéria de forma diferente.
Um concurso de técnico cobra a matéria de uma forma, de analista cobra de outra, uma de membro cobra de forma diferente também. É bom você filtrar pelo cargo, porque isso tem diferença. Quando você pensa que você estudou, você só fez prova às vezes de nível médio, nível fundamental, e você achava que estava bom, mas tipo, você estava bem aqui. É mais viável e melhor focar num concurso específico que quer fazer variados. Eu fiz variados, mas eu acho que tem que ter alguma ligação. Eu cheguei, para vocês terem noção, como eu fiz tão variados, eu fiz da Infraero para controlador de tráfego aéreo, passei, fiquei em terceiro lugar. Mas assim, caía Código Brasileiro de Aeronáutica. Quantas vezes você vai estudar isso na vida? Bom, eu estudei, eu queria qualquer coisa que me pagasse mais do que o meu estágio. Mas assim, o ideal é que você foque dentro de uma área correlata, né? Correlata é importante. Você usou alguma plataforma para estudar ou cursinho? Paguei muitos cursinhos, né, online, mas nenhum que eu tivesse muito êxito, não. Mas é muito mais pessoal isso, eu não me dava bem com videoaula mesmo. Plataforma para estudar, o que ser concurso, né? A questão de concurso era uma boa plataforma para fazer as questões. Os comentários do pessoal de lá também é legal. Os comentários são legais, os comentários. Eles dão muitas dicas boas, aquelas coisas de capacete PM, STJ, aquelas coisas, enfim, que você consegue, quantos ministros são, eles dão uma dica, TCU 3, 5, 1, né, TCU, tem 9 ministros, enfim, essas dicas são legais, né? A gente aprende muito nessa questão de concurso, aí eles ensinam alguns métodos interessantes. Mais leitura de conteúdo ou mais resolução de questão? Meio a meio, né? Você não tem como fazer a resolução de questão sem ler o conteúdo. Primeiro você lê o conteúdo, depois você vê a questão. Exceto algumas matérias, tá? A gente coloca um asteriscozinho aí, uma observação. Algumas matérias, talvez a gente faça mais questões do que conteúdo, porque cai, tipo, mais coisa igual. Exemplo, direito internacional privado. É sempre a mesma coisa que cai normalmente nos concursos que cai, principalmente o OAB. Decorar a lei serve? Princípios cai bastante. O princípio te ajuda a responder a questão quando você não sabe a lei. Decorar a lei ajuda bastante. Será que esse ano ainda sai o edital da Polícia Civil? Acredito que sim. Segurança pública é uma das áreas prioritárias do governo. Acredito que é possível. Se sair algum edital esse ano, deve ser de segurança pública. Não sei se Polícia Civil ou Polícia Militar, mas deve ser na área de segurança pública. Alguma previsão da PGE Pará? Não. Pagar algum cursinho online? Algum curso online, cursinho, eu fiz vários. Nenhum que eu tivesse muito êxito. Algumas dicas para memorização ou aprendizado? Eu acho que não existe fórmula mágica, né, para concurso. A gente tem que sentar, vai ter que estudar. Memorização é lendo a lei, fazendo questão. Lendo a doutrina, onde tem que ler doutrina e fazer questão. A gente vai decorando assim, quando você vê, você já sabe muita coisa que você não sabia que sabia. Alguma expectativa de concurso para procurador autárquico? Nenhuma, eu acho que não tem nenhuma chance de ter concurso para procurador autárquico. A carreira de autárquico, eu acredito que aqui o Pará é um dos poucos estados que tem a carreira de procurador autárquico. Acho difícil de ter. Recentemente o STF deu uma decisão sobre a questão das carreiras autárquicas. Bom, o princípio da unicidade aqui da Procuradoria-Geral do Estado eu acho bem complicado, não tenho conhecimento. Você leu todas as leis do edital? Claro que não. Marcelo, não tem condições. Quando você olha um edital daquele tamanho, você tem que... Se eu soubesse tudo aquilo, eu era feliz, né? Não tinha passado para concurso. Não tem condições, é muita coisa que cai, você tem que selecionar algumas coisas, dificilmente você vai conseguir fechar todos os editais, e por mais que você feche, eu te garanto que você não vai acertar todas as questões. Você esgotou todos os temas do edital? Todos os temas? Não esgotei não. Tem matéria que eu nunca estudei para concurso público, porque como eu estudava só a parte da abertura do edital, eu selecionava o que eu achava que ia cair mais do que outras, né? E eu fazia assim. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Indicação de referência bibliográfica básica para as procuradorias. Eu tenho uma, se vocês quiserem. Eu posso tentar disponibilizar por e-mail.
Mas acho que é melhor a gente conversar por matéria, sabe? Mas eu tenho uma escrita porque muita gente me pergunta isso e eu fiz uma referência, algumas referências de livros, como estudar nesses livros, se deveria ler. Eu acho que tem que se deveria ler. Não, acho que no livro tá como o que estudar do livro. O capítulo você pula, o que você deve pular. Eu acho que eu dei esse pulo do gato aí, eu acho que eu tenho isso escrito. Doutor, boa noite. Sei que o assunto é concurso, contudo tenho uma dúvida de militância de advocacia na área da fazenda. Quando a PGE não cumpre prazo para pagamento de RPV, como devemos proceder? Olha, dificilmente a PGE não cumpre prazo para RPV. O prazo é de 2 meses, né? O prazo deveria ser de 120 dias, né? Existe uma questão constitucional aí, que está no Supremo, a PGE, o estado do Pará entrou como ADI, como vários estados também entraram. Muito difícil não cumprir o prazo de RPV, acho que essas coisas a gente resolve. Tem coisas na advocacia que a gente não resolve na caneta, a gente resolve conversando. É melhor ligar para a PGE e resolver isso, e não só a PGE, a AGU, o território, enfim, no órgão que tiver, ligar, se informar e ver como é que tá. Às vezes é um erro de comunicação, não chegou, às vezes você acha que venceu e não venceu. Porque solvência começa a contar a partir da intimação. Eu já fui desse setor de precatório RPV e a gente atendia muito bem os colegas que perguntavam, a gente sempre se mostrou muito solícito. Acho que os procuradores, de modo geral, são bem tranquilos em relação a isso. Já teve coisa, por sinal, de gente que falou que o pagamento estava errado e o dinheiro estava na conta. A gente comprovava às vezes que estava na conta, a pessoa que não sabia. Quantas matérias você estudava por dia? Eu estudava uma matéria só por dia. Qual o método de estudo que você utilizou para fazer a prova do OAB? Cara, a prova do OAB, 2013, tem tempo. Era o mesmo método, era a leitura de... Quando eu fiz a prova do OAB, eu já tinha passado para servidor, então eu já sabia mais ou menos por onde ir. Eu me lembro que eram 80 questões, eu acertei 60, eu acho. Eu fiz a OAB, o concurso 10 da OAB. Era o mesmo método, ler lei onde tem que ler lei, ler doutrina onde tem que ler doutrina. Por exemplo, você vai... Direito administrativo. Qual é a lei que vai te ensinar sobre atos administrativos? Olha, não sei te dizer. Então, essa parte você não lê na lei. Essa parte você tem que ler em livro. Princípios da administração. Vai estar lá no artigo 37, caput, vai estar dizendo os princípios, mas você saber como alguns princípios foram aplicados, você vai ter que ler na doutrina. A lei não vai te explicar. Sendo assim, o mesmo método que eu usei para passar em concurso, eu usei para passar no AB. Foi muito útil. Fala, Rígia! E aí, amigo, tudo bem? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Como você fazia as revisões? Eu fazia as revisões... tipo assim, na realidade, minhas revisões eu fazia... Eu terminava a semana, eu lia na segunda, um exemplo, constitucional, na terça administrativo, na quarta processo civil, na quinta tributário. Eu tô lendo um negócio de tributário, aí eu me veio na minha cabeça uma dúvida de algo que eu estudei de administrativo. Nessa hora eu parava o que eu estava fazendo e ia ler de administrativo, porque o meu jeito eu não conseguia tirar da minha cabeça aquela dúvida enquanto eu não solucionasse aquela dúvida. Isso é muito pessoal. Tipo assim, então eu não conseguia me concentrar mais em estudar enquanto eu não soubesse a resposta daquilo que eu estava em dúvida. É mais ou menos isso. Pretende fazer outro concurso? Já respondi. Você considera o estudo com questões comentadas mais produtivo do que por videoaula? Questões comentadas no QC, sim. No QC, sim. Eu acho mais produtivo, porque sempre tem algum comentário lá de alguém que te dá alguma dica que você não sabia. Isso é bem legal. E quando a pessoa ensina alguma coisa errada, às vezes a pessoa diz, não sei o que, isso aqui tá no informativo tal. Aí quando alguém fala alguma coisa errada, sempre tem algum colega que diz, não, olha, mas você tá errado, enfim, você consegue aprender legal, assim. Títulos fazem muita diferença no final do concurso? Olha, fazem, eu tenho um colega aí que conseguiu ultrapassar outro em títulos aí. Faz diferença sim, mas assim, é pouca coisa, é bem besteira, mas sempre tem alguma diferença. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta.
como você fazer a sua revisão, já respondi. Na segunda fase, você estudou os assuntos preferidos dos examinadores? Essa pergunta é na OAB? Se for sobre a OAB... enfim, na OAB não tem muito o que... A gente tem que fazer uma prova prática, né? 4 questões, acho que é isso. 4, 5 questões, não lembro agora. Mas a gente tem um estudo sobre os doutrinadores, sim, sobre a banca. A gente tenta focar mais ou menos, fulano estuda mais isso, é a área de mestrado, doutorado dele. Existe sim essa situação. Obrigado novamente pelo esclarecimento quanto ao RPV, mas no caso em época de pandemia, provavelmente também de comunicação com o PGE, GPREV, afins. Eu acho que é possível tentar por telefone, eu recomendo. Qual área do direito vai estar em alta no mercado no futuro? Olha, a gente está indo num rumo, em termos de Brasil, né, numa política de governo que o servidor público está sendo mais deixado de lado, né? Acho que a gente já vem numa discussão, já tem tempo que a gente está discutindo sobre isso, que a gente vem tentando implementar. Já se fala um pouco de terceirização na administração pública, se fala bastante, tem muitas áreas que já foram terceirizadas. A gente não sabe ao certo o que vai ser terceirizado no futuro, daqui a 5 anos, 10 anos, para a administração pública. Não tem como saber. Mas eu tenho uma certeza que as áreas de Estado não vão ser, né? Não tem como terceirizar uma procuradoria, acho improvável de terceirizar. Alguns municípios... A única exceção é para município que pode ter uma banca de advogado como chefe da advocacia municipal. É a única exceção. Eu focaria nessas áreas de membro. Eu acho mais seguro. Mas eu também não consigo ver, em termos de tribunais, a gente terceirizando a área de técnico, de analista. Eu acho muito improvável. A gente tem no Brasil uma ideia de combate à corrupção muito grande e uma ideia de que a área, se fosse privatizar, teria muita corrupção. Eu acho difícil. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Eu não consigo ver... concurso para PGM Belém Pará. Belém, está autorizado. Acredita que sai esse ano? Deveria sair. É um concurso bom. Eu acho que esse aí é um concurso que vale a pena focar. É um concurso bom, de pessoas muito capacitadas. As matérias são parecidas com a da PGE. É um concurso legal. Vale a pena aí focar nisso. Pelos simulados que você fazia, você conseguia ver que você está evoluindo e que já ia passar? Pelos simulados não, mas pelas provas sim. Porque treino é treino, jogo é jogo. Isso, a frase lá do Romário é muito verdadeira. Mas eu fazia minhas revisões por esses simulados do que esse concurso permite que você faça por matéria. Eu fazia isso sim. Você fazia muito simulado? De novo, fazia no QC concursos, eu fazia esses simulados, eu montava, eu quero fazer misturado, porque uma coisa você está fazendo só constitucional, só administrativo, só tributário, só essas matérias, né? E uma coisa é quando mistura, porque aí sua cabeça tem que funcionar de forma diferente, é legal. Fazer eu recomendo, fazia bastante. E, porém, o QC consegue te dizer qual percentual que você acertou, qual percentual que você acertou por matéria. É interessante, é bem legal. O único problema disso é que muitas vezes, como você faz muitas questões, você às vezes cai no simulado uma questão que você já sabia, que você já tinha feito, que você já tinha errado e você já sabia a resposta certa. Nesse caso, às vezes o resultado ficava um pouquinho prejudicado. Quantas horas em média você estudava por dia? E quantas matérias estudava por dia? Eu estudava uma matéria por dia, média de estudo de 4 a 5 horas por dia. Era isso. Na época da PGE. Para a época de TRF, de Justiça Federal, eu estudava 3 horas só. Dava para fechar todo o conteúdo legal com 3 horas.
3 horinhas por dia com o edital. Abriu o edital, aí caía de novo o constitucional, que você já tinha estudado, administrativo, dava pra conseguir fechar em pouco tempo. Mas assim, olha, é muito fácil olhar onde você está agora, tipo, talvez, não sei se passa pela cabeça de algum de vocês, de pensar, ele tá falando que é fácil porque agora ele é procurador, já passou num concurso mais difícil, então para ele é fácil. Não, a gente passa numa trajetória muito parecida. Eu reprovei, como eu falei, TJ, TRT, TRE, Ministério da Fazenda, Bampará, eu fiz para advogado Bampará, também não passei. Quando eu passei para a Justiça Federal, antes de eu passar para eu tinha passado para a Justiça Federal, mas não tinha sido nomeado, foi 2011, e em 2012 eu fazia qualquer concurso, né? Essa história de focar, eu fazia qualquer concurso, porque eu não tinha muita ideia, como eu falei, a gente não tem tanta maturidade assim, a gente foca para tudo quanto é lado. Eu cheguei a fazer concurso da Câmara de Vereadores de Belém, era um concurso de nível fundamental para porteiro, pagava uns R$2.000. Aí eu falei, eu vou fazer, eu já passei para a Justiça Federal, agora nesse daí eu vou passar com certeza. Não passei. Na verdade passei, mas passei fora das vagas, né? Então é equivalente a não passar. Aí, quando eu fiz isso, meus colegas riram, falaram, pô, bicho, olha, caramba, nível fundamental, não passaste. E queria focar em concursos maiores. Aí, eu só decidi uma coisa, quando eu reprovei nesse concurso, eu decidi que eu não fazia mais concurso de fundamental, era uma humilhação muito grande para mim. Fazer e não passar, afetava o psicológico. Não passei no fundamental, vou passar no médio, vou passar no superior, isso afetava, eu decidi não fazer mais. Mas enfim, em termos salariais era um bom salário. Deixa eu ver aqui deixaram aqui 3 perguntas, deixa eu ver se consegue encontrar essas perguntas. 5 horas ininterruptas, fazia intervalos, não, 5 horas líquidas. 5 horas líquidas, nesse meio tempo, às vezes eu parava, eu sempre gostei de jogar jogo no celular, eu parava, jogava um pouquinho, via alguma coisa no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, sempre fazia alguma coisa assim, então não era ininterrupto, mas eram 5 horas líquidas. Talvez nesse meio tempo entre tomar um café, tomar uma água, comer alguma coisa, ver alguma coisa na TV, não ver alguma coisa na TV não, né? Mas talvez durasse mais tempo, mas de estudo, parando para ler, eram 5 horas. 4 para 5 horas. Tem mais algumas perguntas aqui. PGM, já falei, horas de estudo. Fazia caderno de erros? Não, fazia caderno de questões. Caderno de questões que eu fazia, que eu digo, era o simulado. Caderno de erros, não. Assim, o questões de concurso diz lá, você consegue filtrar as questões que você errou. Então você pode sempre rever as questões que você errou, não tem nenhum problema nisso, é um método bom. Eu fazia isso, para olhar as questões que eu errei, e eventualmente elas apareciam já nos simulados, e quando elas apareciam nos simulados, normalmente eu acertava, eu já sabia onde estava o erro, qual era a pegadinha, eu não errava de novo. Pelos simulados que você fazia, você conseguia ver o que você estava evoluindo? Essa pergunta eu já respondi. Tem mais alguma pergunta? Pessoal, tem alguma pergunta que vocês fizeram aí que eu passei batido? Eu não estou conseguindo ver aqui. Eu acho que eu respondi todas. Fazer caderno. Deixa eu ver se tá pra cá pra cima alguma. Eu vou pedir pra você... tá, agora mesmo, tá. Mantinha uma vida social ativa ou foco era total nos estudos? Dependendo do concurso, dá pra ter uma vida social ativa. É uma palavra muito forte, né? Mas dá pra ter uma vida socialzinha assim, sair com os amigos, dar uma risada, comer alguma coisa fora. Tranquilo. Na época da PGE, eu não tinha vida nenhuma ativa. Nenhuma. Era depois que abriu o edital e eu passei na primeira fase, era foco 100% nos estudos, só saia para trabalhar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui aparece que tem pergunta, mas eu tenho que ficar caçando aqui por minutos feitos. O que você acha do concurso de membro do Ministério Público? É uma carreira muito boa, o Ministério Público é um órgão muito importante,
Mas em termos de carreira, é uma carreira que anda um pouco devagar para fins de promoção, e os interiores são meio desestruturados, isso é um problema, né? É um problema, mas é uma boa carreira. Você tem um status bom, um respeito bom dentro da classe, perante as pessoas, perante a sociedade, isso é legal. Mas não é um concurso que eu faria. Respeito quem faz, acho muito bacana a carreira. Eu tenho um amigo meu que passou para MP e passou para a Procuradoria. Ele assumiu como promotor de justiça e depois migrou para a Procuradoria. A diferença salarial existe, o promotor ganha mais, mas ele migrou por uma questão de condições de carreira, né? É muito ruim. Ele me relata algumas coisas do interior bem complicadas. Mas não é uma coisa só do Ministério Público, é do interior em si, né? A vida no interior aqui é meio complicada, para juiz também, para defensor. São bem complicadas as situações. Você grifava o livro ou resumia? Eu nunca gostei de escrever, assim, então eu só fazia grifos. Eu estava até comentando hoje, eu grifava, eu nunca gostei de marcar texto. Esse negócio de deixar o livro todo pintado não era muito minha praia, não. Mas legal quem faz, quem consegue separar. O amarelo é menos importante, o vermelho é mais importante, o azul, quem consegue separar, legal, o rosa. Não é o meu caso. Eu separava, eu fazia só o grifo com lapiseira. No que eu achava, eu via o texto normal. Eu achava uma coisa importante, eu grifava. Ou eu achava uma coisa mais importante naquilo importante, eu circulava. E se eu achasse mais importante ainda, do lado assim, eu escrevia um izinho e circulava. Aí eu sabia que aquele era de importante. E eu fazia isso lendo de primeira. Eu lia inicialmente o texto, né, o parágrafo. Quando eu lia ele, eu já sabia, olha, isso aqui o examinador pode cobrar. Eu grifava e circulava e colocava izinho, dependendo do que fosse. Deixa eu ver aqui. Qual dica para quem trabalha o dia todo e ainda faz faculdade à noite? É difícil. É mais difícil. Mas assim, quando eu trabalhava na Justiça Federal, eu levava um livrinho na minha mochila. Eu ia de bicicleta pro trabalho, engraçado isso. Eu levava um livrinho na minha mochila, ia de bicicleta com meu livrinho, ia trabalhar lá, amarrava a minha bicicleta lá no canteiro lá da Justiça Federal. Levava um livrinho, aí trabalhava o que eu tinha para trabalhar. Quando dava um tempinho livre, eu dava uma lida no livrinho que eu levava. Se fosse constitucional, era constitucional. Se fosse administrativo, era administrativo. Eu sempre tentava trabalhar assim. Como você fazia a revisão? Não sei se já foi falado. Eu fazia a revisão assim. Eu não tinha um dia só para revisão, sabe? Agora eu vou fazer uma revisão. Eu não fazia isso. Eu ia lendo, eu acho que o direito ele tem que se conectar, sabe? Então, quando eu ia lendo o negócio, eu pensava numa coisa e eu não conseguia lembrar de alguma coisa que me fez pensar, né? Assim, tipo, uma dúvida que eu não conseguia responder, eu voltava, largava por um instante aquela matéria, voltava para ler o que eu achava, e como eu grifava, eu sabia mais ou menos onde é que aquilo estava no livro. Eu sabia, isso tá mais. Ele vai falar alguma coisa assim, em algum momento ele vai falar essa teoria que eu quero saber. E quando ele falava isso, eu já sabia o que era e, enfim, seguia. Você acha que a instituição de ensino influencia na hora de prestar um concurso ou para quem vai seguir a carreira de advogado? Não, acho que não. Eu acho que o direito hoje ele é bem democrático nesse ponto. Ele não é muito por faculdades. Tem algumas diferenças, assim, que normalmente, estatisticamente, o pessoal que faz federal faz mais concurso. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a proximidade com o serviço público, com a questão da família. Eu acho que, talvez por conta disso, e também pelo fato de que lá a gente tem algumas deficiências, que é público e notório. Acho que todo mundo sabe das deficiências que a Universidade Federal tem em relação a professor, em relação ao horário. Pelo menos na minha época era assim, isso pode ter mudado, eu torço para que tenha mudado. Isso fazia com que muitas vezes a gente estudasse sozinho as matérias, né? Alguns professores deixavam muito a desejar nesse ponto. E infelizmente era assim, a gente tinha que se virar. E pelo fato de a gente ter que se virar, a gente acaba tendo uma proximidade, a gente aprende a estudar diferente.
Bruno, você acredita que macete é o suficiente para conseguir ter sucesso em concurso? Cara, macete é sempre bom, né? É sempre bom saber. O ideal é que você saiba a resposta, mas o macete é bem legal. Isso lá no questão de concurso, a gente dá esses macetes, aquelas cacofonias, é bem interessante. Aqui nas perguntas parece que tem 6 perguntas ainda que eu não vi. Pretende parar no concurso da PGE? Pretendo. Agora não tenho expectativa de mudar de concurso, não. Você fazer exercício? Sim, todo dia. Todo dia, toda hora, depois de fazer questão, durante, toda hora. Exercício é a melhor forma de fixar conteúdo. Você teve experiência de estágio na faculdade? Sim, eu estagiei no Ministério Público do Estado, na Justiça Federal e estagiei também no Ministério Público do Trabalho. Foram experiências muito boas que me ajudaram na vida, sim. O que você acha? Dedicação exclusiva vale a pena? Eu sou dedicação exclusiva hoje. Acho que compensa se você quiser ter uma vida mais tranquila, sabe? Existe um momento na vida que você tem que escolher entre tranquilidade enfim, e dinheiro. Eu prefiro, hoje em dia, eu tô mais a fim de ter paz. Qual a etapa que considera mais difícil na PGE? Cara, todas as provas eram difíceis, era uma emoção diferente. Eu acho que, na verdade, pra mim, particularmente, a 4ª prova foi a mais difícil. Eu fiquei em último lugar na 4ª prova. Lembro até hoje. Traumatizou? Talvez. Você comprou algum curso? Comprei alguns. Mas pra mim, cursinho, né? Mas pra mim, eu não me dava bem com aula expositiva. Não dava certo pra mim. Então, eu com o tempo aprendi a estudar sozinho, estudar vendo lei e no computador com questão de concurso. E é isso, obrigado pela presença de todos. Vamos continuar nos comunicando. A página só existe por causa de vocês, né? Então, vamos trocando ideias. Um abraço para todo mundo, boa noite, bons estudos. Vamos seguir em frente em busca dos nossos alvarás. Um abraço.